Olá, alunos! Estamos de volta aqui. Vamos continuar então a explicação aqui com relação a diagramas, a relacionamentos, né, em diagramas de classe. Muito bem, então até esse momento eu expliquei generalização, né, associação com as suas variações, e agora eu vou explicar então, começar aqui pela dependência, né? Então, o relacionamento de dependência, tá, é um relacionamento que... Eu vou apagar essa classe E aqui só para não confundir. Muito bem, então supondo que eu tenho aqui duas classes, o relacionamento de dependência ele é representado graficamente, né, por essa linha que ela é tracejada e ela já vem com a navegabilidade aqui. Tá? Então, diferentemente da associação, quando você coloca uma dependência, tá, ela já vem com a navegabilidade aqui, então você já está informando que é possível navegar de C para D. Tá? Muito bem, mas qual a diferença semântica, né, de eu colocar uma associação e colocar uma dependência? Tá? Bom, a associação, como eu disse, ela é um relacionamento estrutural. Tá? O que quer dizer isso? Né? Então lembra que eu expliquei que a associação é quando você tem um atributo em uma classe do tipo da outra. Como o relacionamento está em nível de atributo, tá? Atributos são o que? São os dados, né, naquela classe. Né? Então, você vai lá, coloca o nome do atributo, né, o tipo dele da outra classe. Então perceba que a ligação está ali nos dados, a ligação não está no comportamento, não está nos métodos. Né? Pouco importa o que acontece nos métodos, se você tiver um atributo do tipo da outra, é uma associação. Então, assim, é uma ligação mais forte, né? Elas estão dependentes uma da outra, ligadas pelos dados dela. Tá? Então, é uma ligação bastante forte, uma dependência bastante dura de ser eliminada. Esse é o ponto. A dependência mesmo, né, com o nome dependência, inclusive esse nome até confunde, porque a gente acaba usando essa palavra dependência também em outras situações, tá? Mas essa dependência em que existe uma linha tracejada, né, entre duas classes, em termos de implementação, ela significa o seguinte, tá? Ela significa, na verdade, assim, esse tipo de relacionamento é um pouco mais genérico, né? Porque dentro dele cabe situações diferentes. Então, em termos de implementação, por exemplo, né, uma possibilidade em C existe um método que dentro desse método você instancia um objeto de D. Tá? Então isso caracteriza uma dependência. Outra possibilidade, em C você tem um método e um dos parâmetros desse método é do tipo D. Tá? Então, supondo isso aqui, ó, isso que eu acabei de falar. Né? Se você tiver um método aqui, tá? Supondo que esse método se chama, por exemplo, aqui EC, tá? Se um dos parâmetros desse método, parâmetro 1, o tipo dele C, tá? Isso significa que existe uma dependência comportamental entre C e D. Ok? Tá, então essa é uma segunda situação. Outra situação, dentro de C você pode ter um método cujo retorno dele seja do tipo D. Tá? Então também é uma dependência. Tá? Então veja que a dependência ela está focada nos métodos, ela está focada no comportamento. Tá? E a gente diz que ela é um relacionamento mais fraco do que uma associação. Por quê? Porque é mais fácil você eliminar ela do que quando você tem uma associação. Por quê? Porque na associação, geralmente, se você tem um atributo do tipo da outra, tá, esse atributo é usado em vários métodos da classe. Tá? Então, para você eliminar aquela dependência de lá, eliminar a associação, que é essa aqui, você teria que, por exemplo, olhar para vários métodos que usam aquele atributo B, tá? E dar um jeito de remover aquele atributo B dali de todos os métodos.
Tá? Então seriam assim, várias refatorações que teriam que ser feitas ali nos métodos, né, para eliminar essa associação entre duas classes, o que se torna uma coisa bastante complicada, difícil de ser feita. No caso da dependência, tá, ela, assim, teoricamente ela é um pouco mais simples de você resolver. Por quê? Porque se está ligado em termos de comportamentais, pode ser que na classe C você tenha, por exemplo, apenas um método, tá, cujo tipo de retorno seja D. E aí você tem uma dependência com D. Se você der um jeito, por exemplo, de remover aquele tipo de retorno, você não teria mais essa dependência entre C e D. Tá? Perceba que o que está por trás da minha explicação, né, nessas duas explicações anteriores que eu dei, é justamente meio que uma motivação para eliminar essas linhas. E isso faz todo sentido, né? Porque muitas vezes em um design orientado a objetos, você quer diminuir a dependência entre as classes. Você quer diminuir esse acoplamento entre elas. Né? Quando tem muito acoplamento, isso significa problema. Tá? Porque quando você tem um design em que as classes são muito acopladas, quando você dá manutenção em uma classe, a chance de gerar efeito colateral em outra classe é bastante grande. Tá? Um exemplo rápido aqui, se a gente pegar, por exemplo, aqui a classe A e B, tá? Então sabemos que a navegabilidade é daqui para lá, ó, de A para B. Então sabemos, por exemplo, que A ela tem condições de chamar métodos de B. Tá? Então veja, aqui dentro do B eu tenho o método MB. Tá? Disponível, né, é um método, é um serviço disponível de B que pode ser invocado por A. Né, pode ser chamado ali por A. Dentro de A você pode chamar quantas vezes for esse método MB, porque ele é público aqui. Tá? Então é isso que causa nessa dependência. A depende de B, né, tem essa associação com B que acaba criando essa dependência, né, com essa classe. Então veja, que tipo de manutenção afeta A? Se eu, por exemplo, mudar o nome desse método, isso afeta A. Por quê? Porque dentro de A eu vou ter tem métodos lá dentro e eu vou estar chamando, né, MB. Tá? Então eu tenho que ir lá dentro dos métodos de A e chamar MB. Eu tenho que digitar lá MB, entendeu? Para chamar aquele método. Tá? Então se o nome desse método mudar, tá, eu tenho que ir até A e também mudar todos os pontos de chamada. Né? Agora, imagina, por exemplo, se esse método MB, tá, se ele é usado por 50 outras classes. Então, mudanças nesse método têm uma chance muito grande de causar impactos em todas as classes que usam esse método. Tá? Então, quanto mais acopladas, né, as classes estiverem, tá, em termos de chamada de métodos, em termos de quanto que uma classe utiliza a outra, os atributos da outra, seja usando a outra classe como parâmetro, seja usando a outra classe como retorno de um método, seja instanciando objetos dentro dos métodos. Tá? Quanto mais tiver esse acoplamento entre elas, mudanças em uma classe podem afetar outras. Ok? Então é por isso que eu comecei a comentar sobre é mais fácil, né, eliminar dependências, né, do que eliminar associações. Tá? Obviamente, mas também assim, existem casos e casos. Né? Se você tiver, por exemplo, também uma associação entre duas classes, mas a associação ela é causada pelo atributo, só que dentro de apenas um método você usa, né, aquele atributo. Então, talvez nesse caso seja também fácil de remover, né, essa associação entre as duas aí. Ok? Muito bem, então voltando, tá? Então dependência, tá? Se você tem o código fonte, tá? Também é fácil de você identificar a dependência. O que acontece? Você vai no código fonte, abre uma classe, tá? Se ela não tem associação com outra, né? Porque se tem associação e você já colocou a associação lá, você não precisa mais colocar nenhum outro relacionamento de dependência. Senão, na verdade, vai ficar um diagrama extremamente poluído, cheio de linhas. Tá? Então, como a associação ela é mais forte, colocou dependente, colocou associação, você não precisa mais colocar dependência entre as classes.
Muito bem, mas vamos supor que não tem associação. Então aí você vai no método da classe, olha dentro do método, olha no código-fonte dele, tá? Cada classe que aparecer ali dentro, tá? Cada objeto que for utilizado ali dentro, que for do tipo de outra classe, é uma dependência. Então, olhando o primeiro método, tem um parâmetro que é do tipo da classe cliente, é uma dependência com a classe cliente. Porque se algo mudar na classe cliente, você tem que mexer ali. Pegou o segundo método. Dentro do segundo método, você está instanciando um objeto da classe produto. É uma dependência com a classe produto. Porque se a classe produto mudar, ali vai ser impactado. Você vai ter que, no mínimo, né, mudar o nome ali, dar uma olhada naquela classe, que ela usa uma classe que foi modificada. Tá? Vai para o terceiro método. Você encontra de novo, né, uma utilização da classe cliente. Mas eu já tinha colocado uma dependência indicando que tem cliente. Ótimo, você já tinha uma dependência, uma linha no graficamente ali, você não vai colocar duas. Tá? Então, outro detalhe da dependência também é o seguinte: se eu tiver, que nem esse aqui, uma linha entre C e D, também fica implícito, tá? Não se sabe se eu tenho um método só, que tem um parâmetro aqui do tipo, inclusive aqui eu coloquei errado, né? Então aqui na verdade do tipo D. Tá? Sistema teste aqui. Tá? Então fica implícito, né? Eu não sei se eu tenho apenas um parâmetro aqui do tipo D, ou se eu tenho 10 métodos, e nesses 10 métodos eles têm parâmetros do tipo D. Tá? Também não sei. Mas também não faria sentido, tá? Colocar 10 linhas ali entre C e D. Tá? Basta que exista uma linha, fica implícito que existe já essa dependência entre essas duas classes. Professor, mas não seria interessante eu saber se a dependência entre C e D ela é uma dependência, digamos, fraca, que seria, por exemplo, apenas um método. Quer dizer, essa dependência ela é oriunda, né, ela é originária por causa de um único método, ou de 20 métodos? Depende. A resposta é sempre depende. Se você estiver realmente olhando para essa classe, né, para saber o quão forte, aí você gostaria, por exemplo, de caracterizar, né, o quão forte é essa dependência entre elas, sim, seria interessante. Mas para isso você poderia, por exemplo, utilizar, ao invés de colocar várias linhas ali, você poderia colocar, por exemplo, algumas notas ou um estereótipo, entendeu? Para caracterizar esse número, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui e pego uma nota, tá? Isso aqui é uma nota da OML, tá? E aí eu sempre penduro ela com link, tá? Você poderia pendurar ela aqui na classe, link, é aqui, é com esse aqui. Então eu vou pendurar aqui uma nota, e eu poderia, sei lá, aqui na nota colocar um determinado número que caracterizaria, por exemplo, que essa dependência, né, ela está aí resultando, mas ela tem uma força, né, de 20, um peso 20, e isso poderia significar, por exemplo, que dentro de C, tá, tem 20 pontos de utilização da classe D. Tá? Mas isso realmente assim, é uma situação particular em que você estaria interessado realmente em uma análise mais aprofundada da força da dependência, por exemplo, entre as duas. Ok? Então, vou tirar daqui por enquanto. Muito bem, então esse é o relacionamento de dependência. Tá? Como eu disse, olhando no código-fonte é fácil de você identificar. Tá? Digamos muito fácil, mas é fácil. Tá? Agora, se você não tem o código-fonte ainda e você está naquela situação onde você está ainda projetando o sistema, tá? Aí realmente é um pouco mais difícil, entendeu, de você identificar dependências. Tá? Por quê? Porque dependência, como vocês perceberam, é algo muito relacionado com o comportamento, né, com o parâmetro, né, com o tipo de retorno, ou se dentro de um método, né, você está instanciando aquele objeto. Tá? E isso acaba ficando difícil você saber quando você está ainda numa etapa inicial do desenvolvimento,
que seria ainda um design de alto nível, né, das classes que você vai implementar. Tá? Então, é um pouco difícil de você identificar e acertar a utilização de relacionamentos de dependência, tá? Quando você está em um nível alto ainda de abstração no início do desenvolvimento. Ok? Muito bem. Outro tipo de relacionamento interessante, é importante vocês saberem disso, tá? Porque vocês vão acabar tendo que analisar sistemas em um nível mais detalhado, é como que a gente representa as interfaces aqui na OML. Né? Então, pegando novas classes aqui, então classe F, por exemplo, e classe G. Ok, aqui no OML tá uma interface, tá? Não estou falando de interfaces gráficas, tá? Estou falando em interface no sentido de interface da classe. Tá? É representado então por uma bolinha, tá? Que essa bolinha também eu posso também mudar, né? A forma gráfica dela. O que interessa é que ela é uma interface. Tá? Existe a forma de representar graficamente em formato de bolinha, mas também existe a forma tradicional em que é possível a gente mudar e mostrar também, por exemplo, os métodos que tem. Muito bem. Aqui é o seguinte, tá? Tem esse relacionamento aqui, ó, que é o realization, tá? O realization, quando você faz isso aqui, ó, tá? Inclusive, um ponto meio que negativo que eu acho aqui da bolinha é que a hora que você coloca o realization, ele até some aquela setinha aqui. Mas a gente já mostra para vocês a forma de voltar ela, fazer ela aparecer, tá? No caso aqui do realization, então, o que significa isso? Significa que a classe G, tá, ela tem uma interface, ou a classe G, ela expõe uma interface. Tá? Em Java, tá, isso é bastante, é bem feito, tá? Isso é bem projetado na linguagem Java. Então lá existe realmente um elemento chamado interface. Então você, assim como uma classe, lá na linguagem Java você declara public interface, tá? E você coloca dentro dessa interface, né, métodos. Tá? Também é possível colocar atributos, mas em geral o que interessa, assim, de mais conceitual é que você pode colocar dentro dessa interface métodos. Tá? Tá, mas o que significa isso? Então, quando eu tenho assim, uma classe G, tá? Vamos supor aqui, ó, que eu tenha alguns métodos aqui, ó, M1, M2, M3, M4. Tá? Então, minha classe G, veja, ela tem originalmente aqui, ó, né, alguns métodos, né, M1, M2, M3, M4, tá? E aí eu tenho aqui a minha interface, que eu vou mudar o nome dessa interface para IG, tá? Então é a minha interface da classe G, tá? Minha IG. Bom, o que eu coloco em interface? Interface geralmente não. Interface ela é utilizada para expor os métodos que eu quero deixar disponível para alguém, tá? Isso acontece quando eu não quero deixar todos os métodos da minha classe visíveis para todo mundo, tá? Eu quero justamente restringir a visibilidade da classe. Eu quero falar assim, ó, só o método M1 e M2 é que devem ser utilizados pela classe tal. Tá? Isso é muito interessante e muito usado em bibliotecas. Né? Quando você importa uma biblioteca, tá? Isso em qualquer linguagem, e você vai usar, né, os métodos que são disponíveis para você, esse conceito de esse conceito de deixar oculto alguns métodos e deixar disponível outros, isso é muito utilizado quando se trata de bibliotecas. Tá? Então, por exemplo, quando você importou uma biblioteca, você começou a usar ela, aparece uma sequência de métodos ali que você pode usar. Você pode ter certeza que dentro da biblioteca tem muitos outros métodos que foram implementados, mas que você não pode ver.
né, quem projetou a biblioteca projetou de uma forma que deixou disponível para os usuários apenas um conjunto de métodos públicos, né, por meio daquela interface. Então você só consegue acessar, né, a biblioteca e usar ela por meio daquela interface provida, né, aquela interface que foi disponibilizada ali. Ok? Muito bem. Então aqui no caso eu vou mudar o ícone, tá? Justamente mudando aqui, ó, icon notation normal. Então ele volta no formato aqui de classe, né? Não é uma classe, é uma interface. Perceba que tem aqui um estereótipo, tá? Nesse estereótipo está dizendo que esse retângulo não é uma classe, tá? É uma interface. Então também temos esse dispositivo no ML, tá? Quando você quer mudar a semântica de um elemento gráfico, tá? Você pode se utilizar desses estereótipos. Muito bem. Na interface, então, eu coloco os métodos que eu quero que eles fiquem disponíveis, entendeu? Para alguém, para alguma outra classe, tá? Então, nesse caso aqui, vamos supor que o método 1 e também o método 2. Tá? Então veja, o método 1 e o método 2 são os dois métodos que eu quero deixar disponível aqui na interface. Para quem? Vamos supor que eu quero deixar disponível para a minha classe F. F, eu só quero que F veja M1 e M2. Eu não quero que F tenha acesso, entendeu, aos métodos M3 e M4. Tá? Então é para isso que servem as interfaces. No final dessas aulas aqui, tá, eu vou também passar uma sequência de slides que lá complementa essas videoaulas, tá, que eu estou explicando aqui. Lá tem também alguns exemplos que eu selecionei e aí acaba ficando até, né, mais claro você vendo a videoaula com os slides, entendeu? E essa explicação que eu estou fazendo aqui. Ok? Muito bem. O que geralmente acontece quando você tem, né, uma classe que tem uma interface ou mais, né, porque eu posso ter outras interfaces aqui para a mesma classe, né, e é que é o seguinte, as outras classes, elas provavelmente agora usam a interface e não mais a classe principal. Tá? Então esse é um design que geralmente é um design interessante, um design recorrente, um design que é um design avançado, tá? Então geralmente o que acontece aqui é assim, a classe G ela pode ter essa interface, mas ela pode ter outras interfaces. E aí as outras classes do sistema, em geral, não usam mais diretamente a classe G. Elas passam sempre agora a utilizar e a usar os serviços disponibilizados por G através das interfaces que G provê. Tá? Então, isso é um design interessante da orientação a objetos. Tá difícil colocar essa associação aqui. Aí. Tá? Então, aí ficaria desse jeito, né? G, ela provê 3 interfaces. Tá? Vou mudar também aqui do ícone, né? Para aqui a representação normal. Ok? E aí eu tenho aqui um design que, bom, aí só lembrando que é o seguinte, né? Eu não estou complementando tudo aqui, mas dentro da interface 1 eu teria também alguns métodos, que são os métodos que G quer deixar disponível apenas para a classe 9, tá? Faria o mesmo aqui com a interface 2, tá? E assim, quer dizer, tenho plena consciência, né, do meu design, tenho plena consciência dos serviços que eu quero deixar disponível para determinadas classes. Isso me faz com que eu tenha um design muito mais bem pensado, né? Um design onde eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, se der problema em um desses métodos,
Tá? Eu sei que eu deixei aquele método específico, entendeu? Para deixar disponível para alguém, para alguma classe específica, né? E ele não estaria público, né, para todo mundo. Obviamente que tem alguns detalhes aqui, né, que não são tão simples assim, né? O ideal aqui, que depois vai ficar um pouco mais claro quando vocês verem os slides, é que a G estivesse dentro de um package, dentro de um pacote, tá? E aí os métodos ali tivessem visibilidade de pacote, tá? E aí eu deixo disponível para fora do pacote, então são os métodos que eu quero. Mas isso aqui acho que já serve bastante para a gente relembrar, porque isso aqui eu falo bastante em Engenharia de Software 1, tá? E também na disciplina Easy, que era a disciplina antiga, né? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Vocês têm então lá os fóruns, né? Lá no AVA 2, né? Da disciplina. Podem mandar perguntas por lá, tá? E até o próximo vídeo então, ok? Obrigado pela atenção.